Sobre os milagres de Jesus. O primeiro foi quando Jesus transformou água em vinho. E o segundo nós vamos ver agora, capítulo 4, verso 43. Acho que todos já acharam, podemos ler. Diz assim: depois daqueles 2 dias, ele partiu rumo a Galiléia, pois o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Então, quando Jesus chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém durante a festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, que é uma cidade. Quando ouviu falar que Jesus tinha vindo da Judéia e chegado a Galiléia, procurou-o e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus disse: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a hora em que o filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem a 13h. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, ele e todos os da sua casa creram. Este foi o segundo milagre, o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Vamos fazer uma oração? Senhor, fale conosco por meio da tua palavra. Abençoe as nossas vidas. Ó Deus, o Senhor que fez milagre ontem faz milagre hoje também. Eu te peço, ó Deus, opera o sobrenatural nas nossas vidas. O que é impossível para o homem é possível para o Senhor. Nós queremos, ó Deus, colocar toda a nossa vida diante do Senhor e te pedir que o Senhor possa operar grandemente, Pai. Operar com essa mão poderosa que é a tua. Operar, ó Deus, com grande obra, com grande poder. Esse é o nosso pedido, porque o Senhor tem todo o poder. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu também queria que você colocasse um propósito. A gente vai falar a palavra, depois vamos tirar um tempinho aqui de oração, para que a gente possa colocar uma oração diante de Deus. O Senhor continua fazendo milagres, mas você pode perceber que as nossas orações, às vezes, elas não têm muita direção, né? Cada dia a gente ora por uma coisa, mas a gente não tem um propósito que a gente levantou diante de Deus, sabe? Então, a gente precisa disso, né? Colocar orações que são um propósito diante do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Pois bem, Jesus tinha acabado de sair, né, de Samaria, ali ele tinha conversado com uma mulher. Isso não podia naqueles dias, porque Jesus era judeu, essa mulher samaritana. Ela foi buscar água ao meio-dia no poço, e Jesus chegou lá e conversou com ela, não podia. Ela mesma falou: o que você está conversando comigo aqui? Só que ela era uma mulher que já tinha tido muitos homens, né? Dá a entender que ela era uma espécie de prostituta, e o Senhor Jesus disse que era possível, sim, ela ser salva, ela abandonar os pecados. E nenhum milagre foi feito ali, mas ela creu no coração dela e ela evangelizou a cidade inteira, e diz a palavra de Deus que as pessoas ali vieram a crer. Pois bem, Jesus saiu de lá então, né, e o segundo milagre vai acontecer quando ele vai para Cafarnaum. E a primeira coisa que o texto diz, que quando ele sai de lá de Samaria e vai em direção à Galiléia, ele diz que o profeta não tem honra na sua casa, que muitas coisas não acontecem nas nossas casas através de nós, porque as pessoas que convivem mais perto conosco, elas tendem a exaltar mais os nossos problemas do que as nossas qualidades. Então você vai perceber isso. Tem coisa que você fala para quem mora com você, a pessoa não dá moral. Mas aí chega alguém do trabalho, da faculdade, amizade, fala a mesma coisa e a pessoa acha que recebeu
um conselho assim, né, espetacular, uma coisa fora de série. Mas não, essa é uma tendência, certo, universal, das pessoas desprezarem os que estão mais próximos. É só você perceber, as pessoas, infelizmente, né, quando vão se aproximando demais das outras, elas começam a confundir liberdade com libertinagem. Você lembra de Noé? Ele ficou lá 80 dias na arca, né, que é 40 dias de dia, 40 dias de noite, com os filhos dele, com a esposa dele, os 3 filhos e as 3 mulheres. Quando Noé desceu, certo, ele fez errado. Quando a água baixou, desceu, ele plantou uma vinha e ele bebeu o vinho, ficou alcoolizado e não sei o que aconteceu, ele tirou a roupa lá e caiu lá pelado. O que o filho dele fez? Em vez de pegar o pai e cobrir o pai, tampar a nudez do pai, o filho saiu contando o que estava acontecendo, sabe? Para os irmãos, para a própria mãe dele, para as esposas, para a esposa dele, né? Então, assim, foi uma desonra muito grande. Tanto é que o Noé depois foi lá e amaldiçoou o filho dele, né? Maldito seja você, Cã, né? A sua descendência vai ser escrava e por aí vai, então. Então, você vai perceber na Bíblia que essa aproximação, quando as pessoas elas não têm maturidade espiritual, quando as pessoas não estão próximas de Deus, a aproximação parece que só traz desonra, só traz tristeza, parece que as pessoas só nos invalidam, só falam coisas negativas para nós, né? Parece que quem está lá de longe faz isso aqui, e aí você olha a pessoa do seu lado elogiando, como se a pessoa fosse, né, uma pessoa muito boa, e você está ali do lado, dando duro, trabalhando, fazendo as coisas, e não tem reconhecimento. Isso acontece muito dentro de casamento, acontece muito em relação de pai com filho, acontece muito em relação de pessoa, chefe com empregado, certo? Então, é aquilo que a gente costuma dizer, né? Parece que a grama do vizinho sempre parece mais verde, né? Parece que o profeta de longe sempre parece mais poderoso do que o profeta de perto. Então, a gente precisa começar a valorizar a palavra de Deus dessa forma e não desprezar o que Deus fala conosco, as pessoas que Ele colocou no nosso caminho. E eu percebo isso acontecer muito. A gente desvaloriza muito o que Deus fala com a gente, com as pessoas que estão mais perto. E a gente deveria ouvir. Isso aqui é outro exemplo bíblico. Balaão. Balaão, ele tinha recebido uma oferta para ele profetizar para ganhar dinheiro. Ele era um profeta. E ele aceitou. E o que acontece? Deus falava para ele não aceitar. E ele foi resistindo, foi desobedecendo. E chegou um momento que ele foi, né? Ele tinha lá a jumenta dele lá, uma jumenta mesmo, um animal, né? E foi ele. E o que acontece? O Senhor Deus colocou um anjo com a espada, um anjo gigante com a espada, logo no caminho. E o que acontece? A jumenta começou a parar no meio do caminho. Balaão descia, chibatava ela, batia, e a jumenta não andava, né? E ele foi, subiu na jumenta de novo, tinha um muro ali perto de onde ele estava, a jumenta espremeu o pé dele no muro, e ele vai, amaldiçoa a jumenta, e bate nela, e bate, até que chegou a hora que ele senta de novo na jumenta para seguir em frente, e Deus abre a boca da jumenta para falar com ele e diz, por acaso você não está percebendo? Tem um anjo aí na nossa frente que se a gente passar por ele nós vamos morrer. O Senhor usou a jumenta. E aí Balaão então foi e teve essa visão espiritual, né? E ele percebeu que não poderia ir. Depois disso ele ainda acabou pecando, mas você vê que o próprio Deus usou a jumenta para falar com ele. Então isso acontece demais com a gente. Deus vai lá e levanta muitas vezes, né, uma pessoa que você fala, meu Deus, quem que é essa pessoa para estar dando conselho para alguém? Deus vai lá e usa. A pior coisa que tem é quando a gente serve ao Senhor e Deus vai lá e usa uma pessoa nada a ver, sabe, para falar uma coisa para a gente. Cadê a sua fé, uai? Por que você está desse jeito? Por que você está desistindo? Deus não tem promessa? Sabe, isso aí é muito ruim. Então, que a gente possa manter a nossa fé viva e que a gente possa voltar a acreditar. Deus fala com a gente através das pessoas que Ele colocou perto de nós, perto do nosso caminho. Então, não desista, não pare de acreditar, né, por causa disso. O texto continua dizendo, então, que Jesus chegou ali, então, até os galileus,
e eles receberam Jesus depois da festa da Páscoa, né? Porque eles subiam para Jerusalém para festejar a Páscoa, todos os judeus que moravam nas cidades diferentes que existiam ali. E tinha um homem que ele era muito poderoso, ele não era um judeu, ele trabalhava para o Império Romano, ele trabalhava para o César, né? Para o imperador César, e a gente não sabe exatamente qual era o nível de poder que ele tinha no sentido romano, o cargo dele, a gente só sabe que ele tem muito poder. E esse homem, então, ele tem um filho que está morrendo. E ele vai até Jesus. E esse capítulo aqui vai nos ensinar uma coisa que é muito importante. Porque se você olhar depois do milagre que Jesus transformou água em vinho, você vai perceber que todas as pessoas que iam até Jesus, elas diziam assim: faz um sinal aí para a gente crer que o Senhor existe. Faz um milagre aí para mim acreditar, porque se o Senhor não fizer um milagre, eu não acredito não. Isso acontece muito no Evangelho de João. O exemplo máximo é Tomé, no capítulo 20. O que Tomé faz? A primeira vez que Jesus, depois de ressuscitar, apareceu de novo aos discípulos, né, Tomé não estava lá. E aí os discípulos falaram: Tomé, o Senhor apareceu para nós. Tomé disse: eu só acredito se eu ver ele aqui na minha frente, com a mão furada pelos cravos, lá na cruz. Outro dia o Senhor apareceu de novo para eles, em vida, depois de ter ressuscitado. Tomé caiu de joelhos, viu a mão de Jesus e disse: Deus meu e Rei meu. E Jesus disse para ele: bem-aventurado é quem não viu e creu. E Tomé então precisou ver para crer. O Evangelho de João nos ensina muitas vezes, em várias partes diferentes, que nós devemos ter fé na palavra de Deus e ficar parando de pedir sinal para crer. Deus dá milagres, Deus faz milagres, mas quando nós pedimos milagres para ver se a nossa fé aumenta, nós estamos invertendo a ordem do processo, entendeu? Então, tem que haver fé na palavra. E olha como isso é testificado aqui nesse texto. Esse homem nem era judeu, certo? Então, tipo assim, ele nem tinha, né, o conhecimento das palavras de Deus, de tudo que Deus já tinha feito de milagre, que para os judeus no Antigo Testamento. Mas ele se aproxima de Jesus e ele diz para Jesus: Jesus, meu filho está morrendo, certo? Vai até ele, cura ele, tem misericórdia do meu filho. E aí ele ouve a palavra de Jesus, então, e Jesus diz assim para ele: olha, Jesus já está meio cansado disso aqui, já no começo do ministério. Olha o verso 48. Jesus diz: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O próprio Jesus está dizendo para as pessoas qual é o padrão. Se não vê sinal, não vai crer. Outro exemplo que está em João capítulo 6, que o povo viu Jesus pregar e depois viu Jesus multiplicar pão e vinho, né? Pão e peixe. E aí o que acontece? O pessoal começou a seguir Jesus, porque pensou que todo dia era pão e peixe. Naquela época, a situação de vida era precária. As pessoas, elas viviam para comer mesmo, não morriam, entendeu? E eles acharam, então, que Jesus era, né, esse homem que ia ficar multiplicando pão e peixe toda hora e a vida ia ser assim. E uma hora Jesus olhou para trás e disse: se vocês não estiverem dispostos a me seguir e a comer do meu corpo e beber do meu sangue, não vai ter função de vocês estarem comigo. Todo mundo começou a ir embora. E aí Jesus perguntou para os discípulos: e vocês? Vocês não querem ir embora também não? Ele falou isso aqui. Poderia todo mundo ir embora. Pedro se colocou à frente e disse: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Entende como isso é precioso? Jesus disse então que: Pedro, é isso que eu queria ouvir de vocês. Então, vamos seguir. Jesus tem palavras de vida eterna. É por isso que a Bíblia diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A minha fé e a sua fé não vai aumentar se a gente entrar numa igreja e ver alguém endemoniado, ou ver alguém levantando de cadeira de roda. Não é isso que aumenta a fé humana. Isso pode até na hora te emocionar e tudo mais. Mas o que aumenta a fé do ser humano é a palavra de Deus. É ouvirmos a palavra de Deus. É a gente cantar a palavra de Deus. Como Lutero dizia, né? Quem canta a palavra, ora 2 vezes.
Nós todos os dias deveríamos ter momentos que a gente louva a Deus através de hinos e cânticos, que a gente lê a palavra, repete ela, que a gente lê a palavra, faz orações em cima dos devocionais, na igreja também, isso é fundamental. Então, é a palavra que nos sustenta. E olha só, o oficial chega em Jesus, verso 49, o oficial do rei, então um homem muito importante, diz: Senhor, vem antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu para ele, sabe o quê? Ele estava desesperado, o filho dele ia morrer. E Jesus só disse isso aqui, pode ir, o seu filho vai continuar vivo. Só isso. Jesus, ele deu uma palavra de autoridade. O que a gente precisa entender é isso. Quando nós cremos em Deus, nós acreditamos na palavra de autoridade que Deus nos dá. Se Deus disse, ele vai cumprir. Porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A Bíblia diz que os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus vai ficar firme para sempre. Lá em Isaías diz que cai a folha e murcha a relva, mas a palavra de Deus fica de pé. Então, Jesus não estava disposto a fazer nenhuma maravilha para alguém ver. Então o homem disse: Senhor, por favor, venha comigo, meu filho está morrendo. Um homem muito importante. Verso 50, grava isso, que essa aqui é o centro da mensagem. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O texto diz ainda no verso 50, o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. É isso que tem que haver da nossa parte. A palavra que Deus nos dá tem que ser suficiente para que nós possamos então viver a vida da fé. Porque essa palavra, quando nós cremos, ela gera o sobrenatural. Por isso que a Bíblia diz que primeiro nós cremos e depois o Senhor faz. A fé é a certeza das coisas que nós ainda não vemos e a convicção de fatos que já existem, mas que vão vir a existir na terra. Por isso diz também lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a maioria das pessoas, elas querem ir nos lugares para ver milagres, né? E querem ver esses milagres para aumentar a fé. Mas o que a Bíblia ensina nós devemos ter fé em Cristo, na sua palavra, para que a gente então possa ver os milagres. Então a gente precisa entender que está havendo uma confusão, uma troca de valores que deve ser consertada. O homem confiou na palavra. Olha o verso número 51. Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Então, enquanto ele estava voltando, era uma distância de 15 a 20 quilômetros da casa desse homem importante para o lugar que ele encontrou Jesus. Então, no meio do caminho ali, enquanto ele está indo embora, os serviçais deles estão vindo, no meio do caminho, né, eles dão a resposta para ele que o menino está vivo. Verso 52. Quando esse homem importante, perguntou a que horas o filho dele tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem, por cerca de 1 hora. E aí, o que esse homem fez? Verso 53. Então, o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: seu filho vai continuar vivo. Então, na hora que Jesus estava lá, na hora que esse homem estava lá com Jesus, Jesus disse: pode ir embora, o seu filho vai viver. Ele encontrou os serviçais e perguntou: que hora meu filho melhorou? Foi 1 hora da tarde de ontem. Ele falou: na hora que eu estava com ele. Foi na hora que ele disse que aconteceu. Então, fé é isso. Fé é acreditar na palavra de Deus. O menino ficou vivo. E assim, diz o texto, ele e todos os outros da casa, então, vieram a crer no Senhor Deus. E este foi o segundo sinal milagroso que o Senhor realizou depois que ele veio da Judéia para a Galileia. Então, gente, Jesus teve que mudar de lugar várias vezes porque as pessoas queriam só ver sinais e milagres. Nazaré, que foi a cidade que ele cresceu, ele não fez nenhum milagre, diz a Bíblia. Ele vai dizer lá também que o profeta não tem honra dentro da própria casa, né? Você vai ver que ele sobe para Jerusalém, pouquíssimos, não acontece praticamente nenhum milagre. Por quê? Porque o povo não crê. Os fariseus lá se achavam autoridade. Os lugares que Jesus mais fez milagre foi em Cafarnaum, foi entre ali os samaritanos, foi entre essas pessoas que não se julgavam tão importantes, mas que botavam fé. Quer outro exemplo? Aquela mulher que tinha a filha endemoniada.
Ela chegou, se dobrou, se jogou aos pés de Jesus, pediu: Senhor, cura minha filha, está terrivelmente endemoniada. E o Senhor disse: eu não vim para dar pão para os cachorrinhos, mas para os filhos. Ele estava dizendo: eu vim para ir lá para o povo de Israel. E aí a mulher disse: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Jesus disse: mulher, grande é a sua fé. Vai, a tua filha já está curada. E o texto diz que quando aquela mulher voltou, a filha dela estava curada, não estava possuída por demônio nenhum. E assim você encontra na Bíblia toda hora. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Ela foi e ela levantou o propósito do seu coração: se eu pelo menos tocar nele, eu sei que eu vou ser curada. E ela foi curada por tocar em Cristo. Então é isso, gente. Então, não espere a sua fé aumentar quando você vê alguma coisa. Infelizmente, as pessoas fazem essas orações: ah, Deus, se o Senhor fizer isso aqui na minha vida, aí eu volto a crer. Ah, se o Senhor arrumar essa área da minha vida, aí eu volto então a confiar. Não é assim, sabe? Confiar e crer em Deus é um privilégio que Ele nos dá. Deus é soberano. Você sabe que Deus não precisa da gente para ser autoexistente? Deus é autoexistente, Ele é contente em si mesmo. Quando a gente adora Ele, Ele não fica um pouco mais feliz. Deus já é em si, certo? Autossuficiente em todas as coisas. Então, o privilégio é nosso, não é dele, de fazer essas coisas. Então, para a gente terminar, deixa eu levantar só três aplicações pessoais. Primeira, a nossa fé, muitas vezes, ela é imperfeita e ela tem dúvidas, mas o Senhor aperfeiçoa ela. Então, a nossa fé, ela é frágil, sim, mas a gente pode orar: Senhor, aumenta a minha fé, e Ele vai te levar então a você buscar mais a palavra dEle, e Ele vai nos ajudar nisso. Então, a palavra de Deus também nos ensina que o maior milagre não é apenas a cura física, mas é a transformação da fé que uma pessoa tem quando ela passa a confiar em Deus. Porque quando você passa a confiar em Deus, isso sim vai te sustentar por toda a vida. Porque uma pessoa que é curada, ela vai voltar. Pode voltar, não vai voltar assim, mas pode voltar a ter uma doença. Por exemplo, Lázaro. Jesus ressuscitou ele, mas ele voltou a morrer depois de um tempo. Jesus ressuscitou também o filho da viúva de Naim, está escrito na Bíblia. Só que aquele jovem voltou a morrer de novo, depois de um tempo. Então, assim, as coisas dessa vida, elas passam. Mas a gente deve confiar no Senhor, porque permanece para sempre. E para a gente encerrar, nós fomos chamados para viver não pelo que nós vemos, mas pela fé, porque a Bíblia diz que o justo vai viver pela fé. Deus, então, Ele está pronto para operar milagres na nossa vida, para operar em todas as áreas, para tocar na nossa vida espiritual, para tocar na nossa vida sentimental, para tocar na nossa família, para tocar nas coisas profissionais, para tocar na nossa vida social, na nossa vida financeira, na nossa saúde. Deus, Ele está, certo, disponível, né, aos seres humanos que o buscam da forma certa. O que a gente precisa fazer é só isso: buscar da forma apropriada. Então, isso é que muitas vezes tem tirado nós da presença do Senhor. E é como diz a palavra de Deus no texto, que aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, o resto Deus acrescenta. Então, busquemos Ele. Por que invertermos? Para que a gente vai inverter valor? Para viver dando murro em ponta de faca? Para viver sofrendo? Para viver não vendo uma área da nossa vida não prosperar, não triunfar? Deus sabe o que faz. Tem muita coisa que a gente não tem resposta, mas nós sabemos que o Senhor, Deus, é todo poderoso e sabe o que está fazendo. Eu falei com uma pessoa hoje, não sei, pode até estar assistindo a gente, não é aqui no Brasil, uma pessoa que estava guardando uma quantia considerável de dinheiro em casa e foi roubada, sabe? Um dinheiro que estava sendo juntado para comprar uma casa, certo? Mais de 10 mil dólares, foi roubado. Estava tendo uma obra, uma construção no prédio, e ali o pessoal que estava trabalhando tinha acesso a tudo, entrou, roubou, né? E a pessoa veio falar comigo e falou: pastor, eu não estou entendendo o que Deus quer falar comigo através disso aqui. Porque a gente está juntando aqui mais de 13 mil dólares na maior dificuldade, e Deus permite acontecer isso. Falei para ela assim: a gente tem que fazer uma oração e se lembrar de Jó. Jó era um homem justo e íntegro. O Senhor permitiu que Satanás tocasse na vida dele,
nos filhos, né, na saúde. A mulher dele deixou ele também para lá. A gente tem que orar então dizendo: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor é poderoso para restituir em dobro. O Senhor fez isso com Jó, então eu me lembro de Jó e vou orar dessa forma. Então eu disse para ela: hoje a gente não entende. Foi o que Jesus falou para Pedro: hoje você não entende, mas amanhã você vai entender o que eu estou fazendo. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente diz: não faz sentido. O Senhor diz que quer me dar uma família, mas eu estou sempre com problema na vida sentimental. Quando eu penso que vai engrenar, o trem volta para trás. O Senhor diz que as coisas vão dar certo para mim na vida financeira. Quando começa a parecer que vai deslanchar, o trem trava e volta. E às vezes a gente não entende. Mas crê no Senhor, porque a gente às vezes não vai entender. Mas esse é o momento certo de ter fé. Eu quero encerrar a mensagem com isso. O momento certo de ter fé não é quando as coisas estão bem, é quando as coisas estão mal. Você lembra de Abacuque? O Império Babilônico estava invadindo Israel, destruindo tudo. E ele orou: Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? O Senhor está deixando um povo maligno entrar aqui dentro e arrebentar tudo. Tem misericórdia. E Deus disse assim para ele: Abacuque, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Fica na posição, anota tudo que eu estou fazendo aí, que isso aí vai fazer sentido. No final, Abacuque, então, ele disse ao Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E aí ele vai e cita, né, aquelas palavras que são como um poema. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, ainda que as ovelhas não voltem para os pastos e nem os animais para o curral, ainda assim eu adorarei o nome do Senhor, o Deus da minha salvação, porque Ele me faz andar por lugares altos, Ele faz os meus pés serem como os das corças. Então, são nesses momentos difíceis que nós devemos dizer: ainda que a figueira não floresça, eu vou continuar acreditando no meu Deus, porque Ele é todo poderoso para fazer milagre. Amém? Você pode se colocar de pé nesse momento? Vamos fazer uma oração. Pedir para que Deus aumente a nossa fé e nos ajude a ter essa fé e essa confiança em primeiro lugar, para depois os sinais poderem vir. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nesse dia te pedindo que primeiro o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos dê fé suficiente, ó Deus, para nós crermos no nosso coração, assim como esse homem, que ele era um centurião, um homem que trabalhava com o rei, nem conhecia as Escrituras, mas acreditando na palavra de Jesus, ele viu algo sobrenatural acontecer. Essa é a diferença, Senhor Deus, de umas pessoas para as outras. Uns creem, outros estão sempre murmurando e pedindo sinal. O povo de Deus ficou 40 anos no deserto, a Bíblia diz que era de 11 a 13 dias para chegar lá. Mas a murmuração fez com que o tempo aumentasse. E quantas vezes a gente ainda não chegou nos objetivos, porque na hora que é o momento de mostrar fé, vem murmuração, ingratidão contra Deus. Mas nós devemos orar como Abacuque orou: ainda que a figueira não floresça, eu creio no Senhor. Ainda que a videira também não prospere, creio no Senhor. Ainda que as ovelhas não voltem para o pasto, creio eu no Senhor. Ainda que os animais não voltem para o estábulo, creio eu no Senhor. Ainda que nada aconteça do jeito que eu estou esperando hoje, eu vivo pela fé e creio que o Senhor muda a realidade amanhã. E assim aconteceu. E assim a gente vê no livro de Jó. Jó dizendo: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas depois que eu passei pelas provações e vi o Senhor me tirar delas, hoje eu conheço o Senhor não só de ouvir falar. Hoje meus olhos te veem e eu consigo perceber que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, ó Deus, porque o Senhor é maior do que tudo. Tem coisas que a gente não entende, mas nós não devemos deixar de ter fé por causa disso. Como está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e foram chamados segundo o seu propósito. Nada do que acontece é em vão. Deus está nos preparando para fazer coisas grandes, coisas sobrenaturais, coisas que glorifiquem o nome dEle, coisas que abençoem as nossas vidas, as nossas casas. E nesse dia de hoje o Senhor tire toda a tristeza do nosso coração, pelo fato de muitas vezes aqueles que são de dentro da nossa casa não acreditarem.
porque o profeta não tem honra na sua casa. Muitas vezes o cristão, ele não é ouvido dentro da sua própria casa, é ouvido, gosta de ouvir outros. Senhor, tira a tristeza, tira essas coisas, usa quem o Senhor quiser, para trabalhar no coração de qualquer um, que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Se Deus quiser usar alguém no trabalho, usar alguém na rua, alguém na igreja, em qualquer lugar, Ele faz. Ele é o Senhor. Aqui acreditemos que o nosso Deus, Ele está agindo de formas que nós não conseguimos ver agora. O que acontece agora a gente não entende, mas depois a gente entenderá plenamente. Por isso disse Jesus: vocês só creem se eu fizer sinais. E aí aquele homem disse: o meu filho está terrivelmente doente, Senhor. E o Senhor disse: vai para a tua casa, o teu filho viverá. E aquele homem foi, sem questionar, sem perguntar nenhuma palavra, sem dizer: Jesus, vamos lá na minha casa, para o Senhor curar ele. Não, Jesus disse: vai, ele vai viver. Aquele homem virou as costas e creu firmemente naquela palavra. Ó Deus, aumenta a nossa fé. Essa